A gente vai falar um pouco desse contexto geral da transformação da linguagem, né, como o secretário Paulo trouxe aqui conosco. E agora a gente vai falar em termos de formação, né, dessas novas gerações. E quando eu falo novas gerações, pessoal, é importante a gente já ter no contexto que a gente não está falando só da graduação, né, a gente está falando também da formação continuada, do mestrado, do doutorado, né, e a formação jurídica ela é perene, né, porque a gente trabalha, acho que não tem nenhuma outra área do conhecimento que sofre tanto impacto com mudanças como a nossa, né, a gente está sempre correndo atrás dessas mudanças, porque afinal a gente regula a sociedade e as interações sociais como um todo. Então, nesse sentido, eu tenho certeza que não teria ninguém melhor para nós conversarmos do que a professora Ana Elisa Bechara, professora titular de Direito Penal do Largo de São Francisco, da Faculdade de Direito da USP, vice-diretora da faculdade e agora diretora eleita da faculdade para o mandato que inicia no começo do ano que vem, e que em quase 200 anos de história, e isso tem um simbolismo muito grande, 200 anos de história, a Faculdade de Direito da USP é a Faculdade de Direito mais antiga do Brasil, junto com a Faculdade de Direito de Olinda, Recife, é a segunda mulher apenas a ocupar essa posição, mas a ocupará em um momento extremamente simbólico da história do país, né, e da história da faculdade, que serão os 200 anos da Faculdade de Direito. Então, Ana, muito bom te chamar de Ana, porque a gente é amigo. Muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer enorme recebê-la aqui na FENALOL. Eu vou começar a nossa entrevista com base nessa introdução que eu acabei de fazer. Você levou uma vida toda dedicada ao direito, né? Você fez graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, tornou-se professora titular, uma jovem professora titular, assumiu cargos administrativos na faculdade, foi presidente de comissão, vice-diretora e agora diretora eleita da faculdade. A pergunta é bem simples. Na sua opinião, o que mudou no ensino jurídico? É bem simples. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao Dr. Rui Caminha, que eu vou chamar só de Rui, porque é um grande amigo, é nosso antigo aluno lá da faculdade e presidente da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito da USP. Então é uma alegria receber o convite dele, é uma alegria estar aqui, uma alegria estar falando com todas e com todos vocês, ver essa sala cheia e uma alegria discutir sobre esse tema, né? O que mudou no ensino jurídico? É claro que eu vou falar do meu lugar, né, de fala, né, de quem vem lá da Faculdade de Direito, que é o primeiro curso, né, de Direito no país. O que mudou? A gente está falando de um ensino jurídico que tem quase 200 anos. Então, se a gente dividir em 3 períodos, aí, né, considerando os 3 séculos, mais 19, 20 e 21, a gente tem grandes diferenças, né? Então, no século XIX, a gente tinha uma formação muito coimbrã, digamos assim, né? Um modelo de universidade europeia do século XIX, em que a gente tinha aquelas aulas magistrais, a gente tinha os lentes, não os professores, né? Aqueles professores que quase que resumiam a aula a leituras, né, para os alunos. A gente não tinha bibliografia, uma bibliografia muito limitada, um acesso muito limitado, então cabia a esses lentes, aos professores, iluminarem os seus alunos, né, trazendo verdades absolutas, os dogmas, né, que os alunos simplesmente tinham que absorver. Vejam que aqui a gente está num quadro de muita hierarquia, de muita estratificação. Portanto, esses professores eram quase entidades, né, em relação aos alunos. Um curso, né, uma formação jurídica com um curso, alunos muito elitizados, muito homogêneos, uma formação única para todo mundo, e professores que se dedicavam a outras atividades da vida pública e da vida privada, portanto não tinham uma profissionalização e nem se preocupavam com isso, né? Essa era a formação do século XIX. No século XX, a gente começa a ter transformações muito importantes, né? Primeiro porque a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco é incorporada, né, à Universidade de São Paulo. Na verdade, ela é a instituição fundadora aí da Universidade de São Paulo.
E isso muda muito as coisas, porque aí a gente está falando de uma universidade que é uma universidade de pesquisa, né? Agora a gente está falando de um outro tipo de olhar para a formação. No século XX a gente começa a ter uma renovação docente, né? E isso é importante. A média de idade dos professores caiu muito. A gente tem um exemplo disso aqui, ó. Tem um professor que tem cara de aluno, que vocês acabaram de ouvir, que é o professor Paulo. Nós começamos a ter, né, concursos para professores, né? Os professores ingressam na carreira por concursos mais disputados, e mais disputa significa mais competência, né? Significa mais talentos. Nós começamos a ter docentes com mais experiência, com mais internacionalização, e isso muda os parâmetros. Isso traz maior consciência de uma metodologia, né? Da necessidade de uma metodologia de ensino, de uma didática. Nós temos uma divisão agora mais bem estabelecida entre áreas, entre departamentos, entre disciplinas. Nós temos uma formação que começa aos poucos a não ser mais só aquela aula magistral. No século XX, e é o século onde eu me formei, né? Me formei em 98, nós começamos a ter a figura dos seminários, né? Então, além das aulas expositivas, aquela discussão de ou textos, ou algum tema, ou algum caso, né? E isso começa a mudar as coisas, mas evidentemente que a gente tinha um ensino jurídico ainda muito centrado nas aulas, na sala de aula. E aí a gente chega no século XXI, que é onde a gente está hoje. E aí a gente está num período de muitas mudanças em pouco tempo, né? Nós estamos ainda, nem atingimos o primeiro terço do século XXI e a gente tem muitas mudanças. Quais são essas mudanças? Em primeiro lugar, que o ensino jurídico sai da sala de aula, né? A gente tem um processo de ensino-aprendizagem muito ligado a outras atividades de extensão, atividades de pesquisa, né? Então, a gente brinca na faculdade que tá fora da sala de aula igualmente ou mais importante do que está dentro da sala de aula, né? Então, outras atividades formam também, né? E são necessárias a formação de um profissional de direito. Que outras atividades? Essas atividades que se estendem à comunidade, que estabelecem diálogo com a comunidade. Então, esses grupos, né, que em diversos temas, em diversas áreas, estabelecem alguma comunicação com a comunidade, os grupos de pesquisa. Hoje, por exemplo, lá na Faculdade de Direito da USP, nós temos uma centena de atividades de extensão, né, que vão desde atividades do mundo da cultura, né, como uma academia de letras, né, até atividades muito especializadas, como clínica de direitos humanos para refugiados, por exemplo, né? E isso é muito importante, isso causa uma transformação muito grande, né, no ensino jurídico. Outra questão muito importante que surge no século XXI é a consciência da interdisciplinaridade, né? É a ideia de que não só as disciplinas têm que dialogar, mas os departamentos e as áreas de conhecimento. Não dá hoje para a gente discutir direito se a gente não sabe economia, se a gente não sabe sociologia, se a gente não sabe biologia, se a gente não sabe tantas questões, né? Medicina e assim vai, né? Então essa interdisciplinaridade é muito grande, a consciência dela e a adoção dela para que a gente possa tratar de problemas concretos de uma sociedade que é cada vez mais complexa e cada vez mais globalizada, né? Outra mudança muito importante desse século é a diversidade, né? Isso a gente vê muito claramente nas universidades públicas, a partir das políticas afirmativas de ingresso. Na USP, a partir de 2018, nominalmente, nós temos um acesso de outro grupo de alunos, nós temos um novo perfil de alunado, né, numa faculdade que não só hoje, né, é representada por 50% do seu alunado, né, que a gente chama de PPI, né, pessoas que são socioeconomicamente vulneráveis, pessoas coloridas, pessoas que vêm de todo o Brasil. Então o curso hoje é nacionalizado. A gente tem aluno do Piauí, do Amazonas, né, não só de São Paulo, a gente tem aluno do Brasil inteiro, né? E por que é importante? O que tem a ver a diversidade com a formação? A diversidade traz riqueza para a formação. Imagine no século XIX, numa sala de aula, né, de alunos elitizados, as questões são homogêneas, né? A realidade é uma.
só. Quando eu tenho uma realidade diversificada, as demandas mudam, as agendas de pesquisa mudam. Hoje, quando eu dou uma aula de direito penal, eu tenho um aluno que já foi preso. Eu tenho um aluno que já tomou enquadro da polícia, que mora na periferia, né, que veio de uma favela. Antigamente eu falava de direito penal, os alunos ficavam me olhando com uma cara de... Nunca vi a polícia agir, eu nem sei, né? Você está falando, eu acredito no que você fala, mas eu não enfrento essa realidade. Então hoje essa diversidade trouxe um ensino jurídico mais efetivo, no sentido de com maior capacidade de se comunicar com os problemas concretos da sociedade. Isso é muito bom. Nós temos também nesse século XXI mais consciência de inclusão de gênero, inclusão étnico-racial, inclusão PCD. Nós temos novas linguagens, né? Hoje o ensino adota uma metodologia mais participativa. Então, e o professor Paulo estava falando ali dos telefones, dos smartphones, né? Numa era, né? E não adianta falar, na minha época, Rui, né? A gente era melhor. Na minha época, a gente lia mais. Na minha época, não tem mais a minha época, já foi a minha época. A gente está falando da época de hoje, né? A gente está falando de jovens que têm outras capacidades, que são muito mais multifunções do que eu fui, ou do que eu sou, ou do que o Rui é, ou do que o Paulo é, né? Eles têm outra velocidade, né? Eles têm outra capacidade de armazenamento e de administração das informações, e é com isso que eu tenho que lidar. Então não dá para ficar dando uma aula expositiva, né, de 1h30, para alguém que está acostumado com o smartphone e de passar rápido, né, nas redes sociais, e de ter aquelas pílulas de informação. Eu tenho que adotar outro tipo de metodologia, né? E hoje a gente tem essa mudança, uma metodologia muito mais participativa, mais dinâmica. Nós temos novas tecnologias aplicadas a esse processo, nós temos novas formas de avaliação, né? Todo mundo aqui, imagino, já fez a famosa prova escrita, né? De final de semestre, né? Da disciplina. Faz sentido, né? Que conteúdo que eu tenho que cobrar? Né? Como é que eu faço uma avaliação? Será que ela tem que ser uma avaliação assim, isolada no final do semestre? Será que não é melhor uma avaliação continuada? Será que não é melhor uma avaliação a partir da elaboração de um produto, né? Da criação de algo que efetivamente seja importante para a sociedade, né? Então tudo isso acontece agora no século XXI dentro de uma visão muito mais clara, Rui, dentro do ensino jurídico, dessa necessidade de diálogo com a sociedade, de contribuição com a sociedade. Então acho que o que mudou, ou, né, o que está mudando é isso. Muito bom, né? E o que eu acho que é interessante, pessoal, eu vou tentar assim, fazer um vínculo, né, com o grupo aqui, né, já que estive tantas vezes sentado, vocês estão, e também opero direito como advogado, pensando assim, se o ensino jurídico está mudando, né, a gente não vamos ter nenhuma dúvida que a academia está ligada com a nossa realidade, tá certo? Vai formar os juristas que vão trabalhar nos seus escritórios, né, que vão ser os juízes das suas causas, os promotores que vão acusar, né, os procuradores que vão também defender, e por aí vai. Então é uma nova geração que a gente vai também, como essa geração pensa diferente. A outra forma é que a academia ajuda a moldar o direito posto como um todo, né? Então, muito cuidado, porque a academia já está pensando nisso no século XXI. Se a gente ficar com a advocacia só do século XX, e quando não do século XIX, o risco que a gente corre é o risco da museologia, né? Da gente virar peça de museu, né? Lá na faculdade, quando a gente entra, a gente tem as nossas peças de museu, a gente tem os quadros dos lentes, né? E a gente olha para aquilo com uma certa tradição, mas a gente não opera mais daquela forma. E isso é muito importante, porque ainda há uma resistência da advocacia. A gente tem que ter cuidado que tradição não é uma escusa para se fixar a regras do passado que já não podem mais ser colocadas em práticas, né? Que não faz mais sentido. Então, acho que esse é um vínculo que a gente pode fazer. Assim. Se a academia está mudando, quer dizer que o direito como um todo está mudando, e a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque é a única constante é a mudança. Então, se a gente não mudar, a gente pode literalmente ficar para trás. Então, atenção nesse ponto aí, eu diria, nas nossas práticas. Agora, Ana, a gente falou sobre o que mudou no direito. E agora, já pensando nessa faculdade do século XXI e as novas demandas, e na sua percepção, talvez uma pergunta até mais sensível, o que não mudou?
Pergunta boa, né? Tem muita coisa que não mudou, né? Em primeiro lugar, a gente falou que tem hoje muita diversidade no alunado, mas a gente tem pouca diversidade nos docentes, né? A gente tem pouquíssimas mulheres, menos ainda pessoas negras, né? E isso é muito chocante, né? Então, falando do meu lugar, né, de fala, lá da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito, lá com São Francisco, a gente tem menos professoras do que a Escola Politécnica de Engenharia. A gente tem 16% só dos nossos docentes são mulheres. No topo da carreira, que corresponde ao professor titular, né, a carreira vai progredindo. O topo lá, o pódio, são os titulares. De 40 professores titulares, 4 são mulheres. E a gente está diminuindo. Isso que é o mais maluco, né? Os estudos que a gente tem feito, as estatísticas mostram que a gente tem diminuído. Há 15 anos atrás nós éramos 23%, hoje nós somos 16%. E caindo, né? Isso é muito ruim, né? Então, o que não mudou, em primeiro lugar, essa questão da diversidade dos docentes. Outra questão que não mudou é a falta de consciência acerca de um trabalho mais conjunto. Os docentes não são colegas, eles competem entre si. Isso faz parte da carreira. E isso nos impede de trabalhar em conjunto em projetos institucionais, o que seria muito, muito importante, né? Aliás, falta essa visão institucional, a visão do todo. Do todo não só pensando a universidade como uma instituição, mas do todo pensando a formação do aluno. Então, quando você entra para dar uma aula, né, pensando lá na turma, né, não é a minha aula para a turma, essa turma tem um percurso, tem outros professores, outras disciplinas, outros diálogos, matérias que se conectam, né, um percurso a ser feito, eu teria que conseguir enxergar todo esse percurso. E a gente não tem essa visão ainda, né, do todo. Isso falta e isso me parece muito negativo ainda. Também a gente tem um ensino jurídico engessado no sentido de que a maioria dos docentes não tem nenhuma formação pedagógica e didática e são pouco incentivados para isso, né? Então, os docentes, por que eu sou docente da USP? Porque eu sou boa na minha área, porque eu provei que eu sou boa na minha área, entendo direito penal, mas será que eu entendo de dar aula? Né? Isso não se avalia, né? E isso não se incentiva ainda muito bem, então isso não mudou. É importante a gente falar do que não mudou pensando na realidade. Se eu comecei falando do século XIX, primeiro curso de Direito no Brasil, hoje quantos cursos nós temos no Brasil? Vocês sabem de Direito? Quase 2.000. 2.000. É muito. E quantos por cento desses formados são habilitados profissionalmente depois? Habilitados na nossa área significam tem pelo menos a carteira da ordem dos advogados. 17% consegue só, dentre todos os formatos, né? E desses que conseguem ter habilitação, né, serem advogados, inscritos na ordem, qual é a média salarial? Menos de R$3.000. A gente tem um problema sério, né? Essa inflação de cursos de direito e uma baixíssima qualidade no ensino jurídico. Este é um problema. Claro que isso não é homogêneo, né? A gente tem grandes cursos, grandes faculdades de direito e tem cursos muito ruins, né? Só que isso opera uma mudança no próprio mercado. A gente tem muita gente no mercado, ou tentando entrar no mercado, com muito pouca qualidade, né? E isso é um desafio. Também como desafio, né, e dentro daquilo que não mudou, né, dentro daquele quadro que eu falei que ainda permanece mesmo, a gente tem os desafios tecnológicos. Como eu falei, a gente tem as redes sociais, a gente tem uma baixíssima atenção, a gente tem pouca cultura de leitura, né, ou dificuldade. Nós temos muitos problemas de saúde mental, né? Nós temos os nossos jovens pós-pandêmicos, né? Nós temos a inteligência artificial, que é uma excelente ferramenta, mas que tem que ser bem orientada, né? Para não substituir as reflexões que são importantes. E nós temos uma cultura muito individualista por causa de tudo isso, né? Então esses são desafios.
Desculpa. São desafios que nos levam a ter que pensar em algo que a gente nunca tinha pensado, né? Pelo menos conscientemente, que é trabalhar o que a gente chama das soft skills, né? As habilidades socioemocionais que são cada vez mais necessárias no nosso mercado, no nosso mundo. Então, eu acho que são essas as questões ainda que exigem mudança e que, né, criticamente, eu posso observar que não mudaram. Muito interessante, porque se a gente observar, e isso tem a ver com o tema aqui do nosso encontro, essas mudanças, né, que a professora Ana falou, nenhuma delas é tanto do pano de fundo do jurídico, né, ou da forma como a gente divide o direito, ou da reforma da grade, que é sempre um debate eterno na faculdade. Tem um pouco disso, claro, com a digitalização, talvez, mas você vê que são essas questões que antes pareciam acessórias, né, ou que nem eram nem debatidas, como a questão da saúde mental, as questões que eram invisíveis, elas, na verdade, que nunca foram invisíveis, a gente só não falava sobre elas, que se tornam hoje os nossos desafios, porque não tem mais como a gente, talvez, escondê-las da realidade, né, Ana? Ana, tem uma questão aqui que a gente tem um dinamismo de tempo agora, e eu vou ter que fazer perguntas rápidas para você, para cobrir alguns tópicos. Não, é porque eu quero te perguntar sobre outros temas também, e também a organização vai nos cobrar aqui, né, o horário. Mas vamos lá. Você tem uma experiência muito única durante a vida aluna de faculdade, que você foi do Departamento Jurídico 11 de agosto, quando não existia a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Pouca gente sabe, pessoal, mas o Departamento Jurídico 11 de agosto seria aquela área, aquele núcleo de prática jurídica da faculdade. Ele fazia as vezes de Defensoria Pública do Estado de São Paulo e era provavelmente a principal forma de atendimento à população, né, que tinha ali mais precarizada em relação aos seus direitos. E eu queria fazer uma conexão, Ana, com o seguinte: o quanto a falta de compreensão dos direitos afetava aquela população, e se talvez a gente tivesse iniciativas de linguagem simples, alguns talvez daqueles problemas nem tivessem se tornado problemas ou teriam sido mais facilmente resolvidos. Essa é uma questão fundamental. O Departamento Jurídico 11 de agosto foi uma escola, né? É uma escola de justiça. Trabalhar lá, e eu trabalhei durante toda a graduação no Departamento Jurídico, prestando assistência judiciária gratuita, me fez perceber muitas questões que hoje a gente traduz, né, nessa preocupação da linguagem simples, da comunicação mais eficiente do direito, né? As pessoas que chegavam lá me mostravam várias questões. A primeira é que tudo que elas contavam me parecia não se encaixar naquilo que eu tinha aprendido, né? Porque a gente aprende de forma muito compartimentabilizada, né? E os problemas são complexos, né? E aí começava a se estabelecer uma dificuldade de comunicação. A primeira era essa: eu consegui encaixar o que era me dito dentro do direito compartimentado. A segunda era, depois de eu entender, eu consegui comunicar aquela pessoa, que era uma pessoa extremamente vulnerável, que precisava ter acesso à justiça, comunicar àquela pessoa como ia se resolver a situação de uma forma eficaz. A pessoa não queria saber o conceito, não queria saber, né? A pessoa quer resolver o problema. Ela não quer saber o que aquilo é, quais são as características, aquele instituto, como é que chama. Ela quer resolver o problema, né? E isso era muito, muito difícil de fazer. A gente via que as pessoas, além de não compreenderem, né, a nossa linguagem técnica, por não compreenderem o direito, confiavam muito pouco nele, tinham muito pouca esperança de acesso à justiça e tinham muita consciência de que não iam ser tratadas de forma igual, de que a lei, na prática, é diferente, né? Conforme seja o freguês. As pessoas não tinham conhecimento do funcionamento da justiça, né? E aí a gente tinha muita dificuldade da comunicação até de atos processuais fáceis. Então, por exemplo, né, falhas de comunicação, falhas de empatia cidadã. Então, na minha área penal, quantas vezes, foram dezenas de casos que eu peguei de pessoas que estavam lá, né, procuradas pela justiça, com mandados de prisão expedido, e eu falei: o que aconteceu? Elas tinham sofrido um processo penal, tinham sido condenadas a uma pena alternativa à pena de prisão, né, mas não tinham entendido.
Porque elas tinham feito uma audiência, tinham saído da audiência livres e na cabeça dela, bom, eu estou passando um processo penal, fiz uma audiência, saí da audiência, não fui preso, fui absolvido, acabou. Só que não, só que elas saíam com algumas obrigações de retornar, de justificar a presença, de assinar, e não tinham entendido nada. E por não terem comparecido, né, tinha sido revogada a pena alternativa e tinha mandado de prisão expedido. Isso aconteceu em dezenas de casos. Olha a irresponsabilidade do sistema de justiça. Elas não entenderam. Tudo isso podia ter sido evitado, né, com uma comunicação efetiva, com uma comunicação mais empática. Você vê que nesse caso da comunicação, você vê que a empatia gera resultado, né? Porque se você tivesse uma comunicação melhor desenhada, você teria gerado mais eficiência no próprio sistema, né? Você não teria gerado, porque gerou um retrabalho nessa situação. E eu vou te fazer, tenho duas últimas questões. A penúltima e como é que seria então esse direito? Já pensou se a gente redesenhasse o direito, pensasse o direito, né, desenhado para quem fosse o seu usuário? Não, a lei para o cidadão, né, o contrato para o cliente, que é o usuário. O que você acha dessa ideia? Eu acho não uma possibilidade, eu acho uma necessidade, né? O direito nada mais faz do que estabelecer uma ponte entre expectativas sociais que são positivadas e a sociedade, né? Como disciplina da convivência humana, né? Professor Goffredo, né? Professor Paulo. E aí quando a gente fala no direito como esse instrumento, qual é o principal objetivo? Conseguir comunicar, né? E conseguir comunicar é comunicar com as pessoas. Então, de novo, né, quando a gente fala de violência contra a mulher, por exemplo, Lei Maria da Penha, né, a lei é de 2006. Até hoje, as mulheres que são destinatárias dessa lei não sabem o que é violência, não sabem se sofreram ou não violência, não sabem o que fazer depois dessa violência. Imagina eu ter claramente, pelo sistema, né, esses conceitos estabelecidos. Eu posso ter isso com ferramentas de tecnologia, eu posso ter aplicativo, eu posso ter esses conceitos esclarecidos para a população, eu posso ter fluxogramas. Imagina uma mulher que sofreu uma violência, que precisa do sistema de justiça, entender o que ela pode fazer e quais são os passos, de forma fácil, na mão dela, até para ela poder decidir. Isso vai fazer ela acreditar no sistema. Isso vai fazer ela tomar uma decisão mais clara. E isso vai fazer, como eu vi no departamento jurídico, muitas vezes, eu evitar a judicialização. O nosso país tem muito processo. E boa parte dos clientinhos que iam nos procurar saíam com a questão resolvida sem processo nenhum, só falando, né? Só que isso exige um outro perfil do profissional, do mercado. E aí a simplificação da linguagem vai gerar um outro mercado. Hoje o mercado é quase que de tradutores, né? Alguém me procura para eu dizer para ele o que é o direito. E aí está a desigualdade no direito, né? Um direito com linguagem mais simples é mais igual, ele empodera as pessoas. Aí não preciso do profissional que me explique o que é o direito, porque eu já vou saber o que é o direito. Eu preciso de um profissional criativo, né, e com conhecimento jurídico sólido para trabalhar com questões complexas. E aí decifrar não a linguagem, que já está decifrado, mas decifrar percursos mais complexos. Isso muda tudo, mas Sim. Isso é muito legal. E que bom que a gente tem a lei recém-aprovada. Né? Ana, a gente infelizmente vai ter que encerrar. Eu queria, última palavra rápida, o próximo palestrante já está aqui, o meu amigo Rafael. A gente começou atrasado por conta da plenária, mas eu não poderia deixar de te perguntar, nem te perguntar, pedir para você, né, você que é uma mulher que inspira todo dia, e eu vejo isso na minha vida, porque a gente convive quase que diariamente. Eu vejo você inspirando alunas, servidoras, outras professoras, e também alunos, professores, servidores. Então, especialmente para o nosso público, eu diria que até majoritariamente feminino, está aqui conosco na sala. O que é que você deixaria aqui de mensagem para o público? Olha, e para elas, principalmente. Para elas e para eles, eu acho que é para todo mundo, porque quando a gente fala de gênero, a questão não é nós contra eles, a questão é todo mundo junto, né, pela mesma preocupação de equidade. Acho que a principal mensagem, ou a minha principal esperança embora nós sejamos poucas ainda nos territórios de poder, né, na cúpula do direito, seja na universidade, seja no mercado privado, seja no direito público, em funções públicas. No judiciário, né?
no judiciário. Eu acho que é importante que a gente supere essa geração, como foi a minha, né, de termos mulheres que sobreviveram ao sistema. A gente está aqui apesar de ser mulher, né, ou apesar do sistema, que a gente possa passar por um outro caminho, né, em que a gente veja a representatividade não como um favor, não é colocar as mulheres em posição de poder em favor a elas, mas é visibilizar méritos que até hoje são invisibilizados, né? É dizer, eu tenho mérito não por ser mulher, né? Mas apesar de ser mulher, tenho mérito porque tenho mérito. E aí a representatividade é importante não por número. Quando a gente fala de paridade, a questão não é numérica, a questão é a visão, é a sensibilidade. Se eu quero uma sociedade mais justa e menos desigual, principalmente numa sociedade tão desigual igual a nossa, eu tenho que ter visão dos problemas. E a visão dos problemas complexos vem de uma perspectiva diversa. Não dá para eu decidir numa sociedade majoritariamente feminina, para decidir questões jurídicas a partir de uma visão masculina. Tem que ser uma visão conjunta, né? Então, a minha mensagem a todas as mulheres é de muita motivação, de muito otimismo. Convido a todas e todos para visitarem a nossa Galeria das Professoras, que foi recém-inaugurada lá na Faculdade de Direito, justamente para trazer essa perspectiva de representatividade e trazer algo muito importante para nós mulheres, que é a necessidade da gente seguir como nós somos. A gente não precisa mimetizar o masculino. A diversidade é boa. Aí que está a nossa riqueza e a nossa força, que a gente possa seguir todas juntas e juntos. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Nossa.